multiplicação e divisão de um número complexo na forma trigonométrica. Agora a gente vai falar de potenciação de um número complexo na forma trigonométrica. Bom, quando a gente fala dessa potenciação, a gente vai ter uma fórmula do matemático francês de Moivre, né? E ele vai trazer o seguinte, que a potência de z elevado a n, sendo que esse n, quer dizer, esse expoente é um número natural diferente de zero, então toda vez que um conjunto numérico se apresenta com asterisco, é porque esse conjunto não vai ter o zero, vai ter a ausência do zero. Então, eu tenho uma potência de um número complexo elevado a um número n, esse n sendo natural. Então, ele é dado por n fatores de z. Se eu tivesse z a terceira, seria z vezes z vezes z. Quer dizer, eu iria multiplicar um número complexo 3 vezes, ele por ele mesmo. Então, n é o nosso número de fatores. Então, eu posso ter n fatores, né? Uma quantidade aí limitada de fatores. Bom, por que isso é importante? Porque a gente vai partir daqui para definir uma fórmula, no caso a fórmula do De Moivre. Ele diz, então, que z elevado a n é essa multiplicação de n fatores, que a gente apresentou aqui em cima, mas na aula anterior, quando a gente falou de multiplicação, a gente viu que nós, para multiplicarmos dois números complexos na forma trigonométrica, nós multiplicávamos os seus módulos, né? E somávamos os ângulos, ou argumentos, né? A gente chama de argumento ou de ângulo. Então, os argumentos, eles eram somados. Então, quando eu vou fazer isso para vários fatores, então, o princípio é o mesmo, é um princípio multiplicativo, né? A potência é um princípio multiplicativo. Então, eu vou multiplicar seus módulos, quanto? N vezes. Da mesma maneira, a quantidade que eu multiplico os números vai ser o número de módulos. Então, eu vou multiplicar N módulos, e toda vez que eu multiplico uma coisa igual, eu posso trabalhar com expoentes, né? Então, a multiplicação de valores de mesma base soma os expoentes. Então, por isso que eu vou ter um z elevado a n igual ao módulo de z elevado a n. Só que quando eu somo os ângulos, então, eu somo os seus argumentos, n argumentos, não é potenciação, é multiplicação. Eu tenho um ângulo, dois ângulos, três ângulos, quatro ângulos, n ângulos, né? Então, eu vou somando os ângulos, eu posso fazer o valor multiplicado pelo ângulo. Então, a fórmula de Moivre não é difícil. Então, o número complexo na forma trigonométrica elevado a um valor de expoente n, né, um valor qualquer, vai ser sempre o módulo elevado a n e o cosseno desse número vezes o ângulo, tanto para seno como para cosseno, ok? Então, se a gente de novo pensar na associação que eu comentei no vídeo anterior, falando sobre multiplicação e divisão. Na multiplicação, nós fazemos o que com os expoentes? Na multiplicação, nós multiplicamos os módulos e somamos os ângulos. Na divisão, dividimos os ângulos e subtraímos, perdão, dividimos os módulos, subtraímos os ângulos. E na potenciação, fazemos a potência do módulo e multiplicamos os ângulos. Se você pegar a associação com a regra de potenciação, que a gente aprende lá no fundamental, multiplicação de mesma base soma expoente, divisão de mesma base subtrai expoente, potência de potência multiplica os expoentes. Então, dá para fazer até uma analogia para a gente lembrar dessas fórmulas, tá bem? E depois é uma questão de praticar.
Eu coloquei aqui um exemplo que é 1 menos 10, perdão, 1 menos i elevado a 10. Mas para resolver isso, utilizando a fórmula de Moivre. Bom, eu vou fazer, apesar dele pedir para fazer a fórmula de Moivre, e para fazer na fórmula de Moivre, eu preciso que o número esteja na forma trigonométrica, e ele não está, então eu preciso fazer com que isso aconteça. Primeiro, vamos resolver se a gente fosse fazer do método algébrico. A gente já fez isso em outras aulas também. Se fosse do método algébrico, eu sei que 1 menos i elevado a 10 seria ele vezes ele 10 vezes. Mas a gente pode desmembrar isso em 1 menos i. Isso aqui elevado ao quadrado. E tudo isso aqui elevado à quinta potência. O que eu estou fazendo é desmembrar o expoente de tal maneira que eu consiga resolver de uma maneira mais simples e depois continuar a resolução, tá? Então, a gente já fez isso anteriormente. De novo, eu estou fazendo pelo método algébrico, só para a gente comparar depois. Bom, eu sei que potência de 10 eu posso desmembrar em 2 vezes 5, 5 vezes 2, mas para mim é interessante que eu comece com o quadrado, porque eu sei que quando eu tenho dois termos elevados ao quadrado, eu vou gerar um termo. Então, se a gente desenvolver o quadrado aqui interno, a gente vai ter o quadrado do primeiro valor, que é 1, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então 2 vezes 1 vezes i é menos 2i, mais o quadrado do segundo valor, então, no caso, mais i quadrado. O que eu fiz foi desenvolver a parte do quadrado. E eu também vou ter que relembrar aqui que toda vez que nós multiplicamos, perdão, temos i ao quadrado, nós trocamos por menos 1. Então, mais i ao quadrado é a mesma coisa que menos 1. E aqui está o segredo, né? Por que fazer o quadrado primeiro? Porque eu vou poder fazer essa simplificação de 1 menos 1, vai dar 0, vai sobrar menos 2i elevado à quinta. Então, um binômio de 1 menos i, que eu deveria multiplicar ele por ele mesmo 10 vezes, agora eu reduzi de uma maneira bem mais simples. Menos 2i elevado a 5. Lembre que tanto 2 como i devem ser elevados à quinta potência. Menos com expoente ímpar vai dar negativo. Eu vou ter que menos 2 à quinta é 2, 4, 8, 16, 32. Eu tenho menos 32, que multiplica o i à quinta potência. E aí, novamente, a gente tem que lembrar lá das propriedades. A gente usa a teoria do resto, né? Toda vez que eu tenho um expoente, eu divido por 4, e aí eu vou ver o resto. No caso aqui, 5 por 4 dá 1, sobra resto 1. Então, i elevado à quinta é a mesma coisa que escrever i elevado à primeira, que é i. Então, a resposta é menos 32i. Então, essa é a nossa solução para 1 menos i elevado à 10ª potência. Tá bom? Vou tirar essa parte aqui. Esse seria o método algébrico. Aparentemente, parece ser simples, mas é porque eu tinha um binômio que foi reduzido a um único termo e eu consegui fazer o desenvolvimento. E se não fosse assim, né? Se não gerasse um único termo, aí eu teria que novamente desmembrar os 5 de maneira a produto dar o resultado 5, ou fazer ele vezes ele e assim por diante. Então, esse é um método que nós
podemos utilizar. O que ele nos pede é para fazer o método do De Moivre. Então, agora eu vou selecionar aqui e a gente vai jogar aqui para baixo. Agora vamos usar o método que ele está nos pedindo. Primeiro, eu tenho que esse número... Deixa eu copiar ele aqui embaixo. Eu vou trabalhar só com 1 menos i primeiro, tá bom? Então, eu vou deixar esse número z, chamar ele de z, igual a 1 menos i. E vou trabalhar com ele, e lá no final, eu vou querer calcular ele a 10ª potência, tá bom? Então, eu vou usar só o que está dentro do parênteses, que é 1 menos i, né, o nosso número complexo. Vou fazer continha, continha, até chegar o momento que eu encontro ele na forma trigonométrica, e aí eu aplico De Moivre, tá bom? Então, essa vai ser a estratégia para a gente calcular. Bom, meu A vale 1 e meu B vale menos 1. Então, tem que lembrar lá como fazer, tem os passos. Primeiro passo para a gente transformar um número que está na forma algébrica, né? Algébrica aqui. E transformar ele para a forma trigonométrica. Então, eu preciso de alguns elementos. Preciso calcular o módulo. Então, o módulo de z, ele é dado pela raiz quadrada, perdão, eu corrigi aqui. Meu b vale menos 1, né? Eu coloquei negativo. Não sei se eu falei, não anotei. Menos 1, só para a gente não errar aqui. Então, o módulo é a raiz do quadrado desses valores. Meu a ao quadrado, então 1 ao quadrado é 1, mais meu b ao quadrado menos 1 ao quadrado também dá 1. Então, o módulo é a raiz de 2. Então, esse é o resultado do nosso módulo. Então, o primeiro passo é achar o módulo. Segundo, é achar o argumento, achar os ângulos. Então, a gente usa lá o cosseno do ângulo, né? Então, o cosseno desse ângulo que eu quero saber, chamado de θ. Quem que é? É o valor de A sobre um módulo. Não estou escrevendo as fórmulas, tá? A gente já fez isso em aulas anteriores, já fez exercício. O seno do ângulo que eu quero é o B sobre o módulo. Então, vai ficar menos 1 é o B sobre raiz de 2. E agora eu preciso descobrir que ângulo que eu tenho, que é 1 sobre raiz de 2 e menos 1 sobre raiz de 2. Aí você vai observar que na sua tabela não tem. Por que não tem? Porque não tem divisão por raiz. Faltou fazer alguma coisa aqui. O que faltou? Eu racionalizar esses valores. Se eu fizer no primeiro, vai ser a mesma coisa que acontece no segundo. Então, eu não posso deixar a raiz no denominador, então tem que sempre lembrar de racionalizar. O que é isso? Multiplica os dois, numerador e denominador, pela mesma raiz, e aí você vai encontrar o resultado, que é 1 vezes raiz de 2, raiz de 2, e raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4, que é 2. E, obviamente, se isso aconteceu em cima, isso também vai acontecer embaixo. Então, aqui embaixo vai ficar menos raiz de 2. Ah, agora sim. Agora, raiz de 2 sobre 2 tem na minha tabela dos ângulos notáveis lá,
de seno e cosseno. Então, cuidado. Eu faço as substituições, encontro o valor, mas lembre-se, sempre vai dar meio, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, eles sendo positivos ou negativos, ou vai dar 0, ou vai dar 1, ou vai dar menos 1. Não tem outro valor para dar, a não ser que seja um dado do exercício. Caso contrário, vai ser sempre esses valores, que são os ângulos referentes a 30, 45 e 60, e além daqueles que estão sobre o eixo, 0, 90, 180, 270 e 360, tá bom? Então, eu sei que raiz de 2 sobre 2 se refere a 45 graus, só que um deles é negativo. Então, agora eu tenho que ficar atento. Vamos fazer um círculo trigonométrico rapidinho aqui, só para a gente visualizar. Deixa eu apagar aqui para vocês. Só fazer um rascunho, tá? Olha só. Vou pegar uma outra cor. Cosseno é positivo. Então, cosseno positivo está aqui. Seno é negativo. O seno negativo está aqui. Isso quer dizer que esse ângulo está no quarto quadrante. Então, esse ângulo está aqui. E ele se refere a um ângulo de 45 graus. Quem é 45 graus aqui? É o 315. A gente já viu isso em aulas anteriores. Então, voltando 45 graus de 360 é o meu 315. Ou eu estou no 270 e ando 45, é o meu 315. Eu preciso só lembrar que esse 315, ele se refere a 7π sobre 4. Tá? A gente vai trabalhar com ângulo em radiano. Então, meu argumento dizer, né, meu ângulo, ele é 7π sobre 4. Eu acredito que seja a parte mais trabalhosa para definir quando você está fazendo essa parte de ângulos. Então, nossos radiano aqui. Tá bem? Só para ilustrar. Eu nem vou apagar ele. Vou deixar aqui para vocês, na hora de estudar, saber. Vou colocar mais para cá. Saber de onde a gente tirou esse 315 aí. Por isso que é importante os sinais, não pode errar os sinais. Bom, eu tenho o argumento, eu tenho o módulo, agora eu consigo escrever esse número na forma trigonométrica. Então, eu sei que Z, na forma trigonométrica, é o módulo de Z, que é a raiz de 2, vezes o cosseno do ângulo, que é 7π sobre 4, mais o I vezes o seno também de 7π sobre 4. Bom, o que a gente fez agora foi escrever o nosso número complexo, que estava na forma algébrica, na forma trigonométrica, que é o que a gente precisava fazer, porque ele pediu que nós utilizássemos o módulo, né, a fórmula de De Moivre. Bom, para usar a fórmula, precisa estar escrito assim, escrevemos. Agora a gente aplica a fórmula. Então, o número era 1 menos 10, perdão, 1 menos i elevado a 10. E a gente chamou ele de 1 menos i, então agora a gente vai elevar a 10. Quanto vai ser o meu z elevado à 10ª potência? Ele vai ser assim. Z à 10ª potência é igual
E aí, para valer a minha vantagem de estar no computador, tem que ter alguma vantagem, né? A gente vai fazer isso aqui, ó. E vamos trocar esse 10. Eu até vou trocar de cor aqui, só para visualizar onde a gente vai fazer. Vou fazer com vermelho. Então, eu vou fazer Z a décima. Nossa, eu fiz besteira, peraí. Ao invés de colar, eu copiei e não colei. Agora sim. E vou tirar o 10 aqui. Vamos lá. Então, o meu Z a décima é um módulo elevado ao mesmo expoente e o 10 multiplicando o ângulo. Então, você eleva o módulo e multiplica o ângulo. E aí vai ter que fazer algumas continhas. Vamos voltar lá. Z elevado à décima é igual. Como fazer raiz de 2 elevado à décima? Vamos fazer aqui no... que é uma raiz quadrada. Então, o que eu posso fazer para resolver essa raiz? Simplesmente, a gente já viu isso anteriormente, fazer uma simplificação. Isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado à quinta. É só dividir o expoente pelo índice, porque toda fração, perdão, toda raiz, eu posso escrever como expoente fracionário. Então, esse 10, estando dentro ou fora aqui do expoente de 2, tanto faz. Então, eu poderia escrever 2 é 10 dividido por 2. Então, 2 elevado a 10 meios, que é 2 quintos. Então, de qualquer maneira, você chega a ele. Aí eu vou fazer raiz de 2 vezes raiz de 2, 10 vezes. Se você fizer isso, também, você vai pegar de 2 em 2 e vai tirar uma raiz o número 2 da raiz. E assim sucessivamente você vai tirar 5. Então, dá para fazer por aí, é uma maneira. Então, a gente vai ter aqui uma resposta de 2 elevado à quinta, que é o nosso 32, que a gente está procurando. A gente só precisa descobrir o valor do final, né? Então, vamos lá. Agora, o que é 10 vezes 7 π sobre 4? Então, vamos traduzir isso. Isso aqui vai dar 70 π sobre 4. Vamos voltar lá no nosso ciclo. 70 π sobre 4. A pergunta é, quantos π sobre 4 eu preciso? Eu vou fazer aqui de novo. Vamos fazer um outro melhor, acho, para ficar mais fácil visualizar. Olha só, eu tenho, dividir em ângulos de 45 graus, lembre, π sobre 4, isso aqui, ó, é 45 graus. Então, eu tenho 70 de 45. Quantos de 45 eu preciso para dar uma volta? Eu preciso de 8 de 45 para dar uma volta completa, para dar os 360, certo? Então, se eu dividir 70 por 8, eu sei quantas voltas vão dar e onde vai parar. Então,
70 por 8, aí você precisa saber matemática, fazer tabuada. 8 vezes 7, 56. 56 não vai dar, então vai ser 8 vezes 8, que dá 64. 64 vai sobrar... Ah, vai sobrar 6. Belezinha. Então, vão ser 8 voltas completas, né? Estou partindo aqui da origem. Então, ele vai dar 8, 16, 24, 64. Ele chegou no 64 aqui, vai dar 65, 66, 67, 68, 69, 70. Ele vai parar exatamente aqui, na posição 270. Então, uma maneira de você, ao invés de você multiplicar por 180, dividir por 4, ver qual é o ângulo em graus, dividir por 360, para ver quanto vai ser o resto, você pode fazer por aqui. Eu sei que para fazer 45 graus, eu preciso, perdão, para fazer uma volta toda com 45 graus, eu preciso de 8 de 45. Então, divide por 8, aí você vai ver quanto falta, e aí você descobre onde vai parar. Só que o cosseno de 270 graus é zero. Então, esse valor todo aqui vai dar zero, que é a posição do cosseno aqui. Só que o seno vale menos 1. Então, esse valor aqui é a mesma coisa que menos 1. Menos 1 vezes i. Logo, tudo isso que está dentro do parênteses vai dar menos i. Bom, agora o meu z elevado à 10ª potência vai ser igual. O resultado aqui é 32 vezes menos i menos 32i. E é exatamente o resultado que a gente tinha encontrado anteriormente. Tá bem? Então, você vai trocar seno e cosseno, encontrar qual é o ângulo correspondente e responder. Ok?